A situação vai piorar muito mais quando a Domitila de Castro vai ganhar do governo o título de nobreza Marquesa de Santos, o que vai escandalizar a sociedade do Rio de Janeiro. E as notícias vão correr para outras províncias, como São Paulo, por exemplo. Além do mais, galera, o total nepotismo que caracterizava as interações do imperador Dom Pedro com as finanças públicas, ou seja, a forma como o dinheiro público se confundia com o dinheiro do imperador, vai piorar a situação, porque além da Domitila passar a receber muitos presentes caros por parte do imperador, como casa nova, joias e até mesmo escravos, muitos parentes da Domitila, como amigos, irmãos e outros parentes, vão ser incorporados em altos cargos do Estado. Muitos irmãos, parentes dela, vão ganhar postos no exército, em funções públicas, dentro da administração do Estado, por exemplo. E a forma como o imperador, casado com a imperatriz Dona Leopoldina, que era muito popular pelo Império, utilizava-se de recursos públicos para prestigiar uma amante que aliás não vinha dos altos círculos sociais, tornaram o imperador muito impopular. E a forma também como surgiam histórias de que ele maltratava a própria esposa, Dona Leopoldina, piorava a situação. Circulavam inclusive histórias de que os passeios públicos que Dom Pedro e Dona Leopoldina faziam pelo Rio de Janeiro eram apenas para desviar a atenção das pessoas e para dissipar as acusações de que ele era um péssimo marido. Algo que vai se tornar insustentável depois da fatídica morte da imperatriz sob circunstâncias muito controversas, que inclusive apontavam para Dom Pedro I como principal suspeito, mas que eu vou explicar daqui a pouquinho. A queda também do poderoso ministro José Bonifácio vai fazer com que ele ganhe novos opositores. Como isso aconteceu? Em um de seus passeios a cavalo, o Dom Pedro acabou caindo e se ferindo. No tempo que ele ficou internado, ele acabou recebendo a visita de muitos políticos do Império do Brasil que até então não tinham muito contato com ele. Começou uma série de fofocas e intrigas que levaram o imperador a desconfiar, por conta das notícias trazidas pelos outros políticos, de que talvez José Bonifácio, que ele considerava um amigo pessoal, estivesse se considerando acima do imperador, por tomar a dianteira em muitos assuntos públicos, por ser o responsável pela perseguição a políticos opositores ao imperador. Isso vai levar à demissão do José Bonifácio do seu cargo de ministro e vai levar com que os irmãos se tornem oposição ao imperador. E entre agosto e novembro de 1823, os irmãos Andrada, muito insatisfeitos com a tirada deles do poder, vão fundar um jornal chamado O Tamoio, que era um jornal de oposição ao imperador. Lá eles falavam, por exemplo, que o novo ministro colocado pelo Dom Pedro I para substituir José Bonifácio era um partidário, por exemplo, dos portugueses, o que levantava suspeitas de que Dom Pedro tinha mais consideração pelos portugueses do que pelos brasileiros, ou de que no futuro ele pretendesse largar a coroa brasileira para se tornar rei de Portugal, ou mesmo de que no futuro ele estivesse voltando aos planos de fazer o Brasil voltar a se submeter a Portugal. Isso vai fazer com que algumas partes da elite meio que ficassem na oposição a Dom Pedro I. E também, galera, a constante prática de Dom Pedro de nomear ministros e logo em seguida demitir eles também vai fazer com que ele perdesse popularidade. Outra coisa, galera, é que Dom Pedro tinha o péssimo hábito autoritário de desfazer ordens dos ministros. Era muito comum que um ministro, como por exemplo o ministro da Guerra, desse uma ordem, aos seus funcionários, e Dom Pedro fosse lá publicamente e ordenasse que essa ordem não fosse cumprida, o que já mostrava os ímpetos autoritários dele de não dividir o poder com os ministros ou com os outros políticos do Congresso, por exemplo. Não aceitando as críticas, Dom Pedro ordena que os irmãos Andrade sejam deportados para a Europa, os proibindo de voltar ao Brasil por muitos anos. Há quem diga, inclusive, que o título Marquesa de Santos que o Dom Pedro deu para sua amante, a Domitila, foi uma forma de alfinetar, de provocar o José Bonifácio, porque Santos era a cidadezinha de São Paulo, onde José Bonifácio havia nascido e onde a sua família era muito popular. Inclusive,
Inclusive, o próprio José Bonifácio vai escrever cartas da Europa aqui para o Brasil, mostrando clara insatisfação com essa elevação dela ao título de Marquesa de Santos, o que vai piorar depois que Dom Pedro teve uma filha com a amante. O nome da sua filha com a amante era Isabel Maria de Alcântara, que vai também ganhar o título de Duquesa de Goiás, o que vai provocar também a indignação da população, porque o imperador era casado e a imperatriz Dona Leopoldina era muito popular na sociedade. Antes de continuar falando sobre o período do Primeiro Império, temos que falar mais sobre quem foi esse político tão famoso e polêmico na época, que era o José Bonifácio. De acordo com a historiadora Mary Del Priore, o José Bonifácio nasceu em 13 de junho de 1763 na Vila de Santos, em São Paulo. Em muitos locais vocês vão ver que José Bonifácio supostamente vinha de uma família descendente da nobreza, mas Mary Del Priore é bem categórica ao dizer que eles não tinham títulos de nobreza, mas eles não eram de forma alguma pobres. A Mary Del Priore fala que eles tinham a segunda maior fortuna da vila, além de muitos escravos. Sobre isso, ela fala: na lista censitária de 1765, sua família detém a segunda fortuna da vila. Na de 1775 aparece com um grande plantel de 27 escravos e eles eram donos de uma fazenda também, além de ocuparem alguns cargos públicos e essa família ser dona de alguns negócios privados. Em 1773, quando o Brasil ainda era uma colônia, assim como os filhos de muitas famílias ricas, ele foi enviado a Portugal para cursar o ensino superior na Universidade de Coimbra. Lá ele se formou em Direito, teve aulas de Matemática e de Filosofia Natural. Acabou que ele se interessou pela mineralogia. E pessoal, ele era tão bom nisso que ele acabou virando professor da própria Universidade de Coimbra. E ele vai ganhar uma bolsa de estudos do estado para viajar para vários países da Europa, como França, Bélgica, Holanda, Noruega, Suécia, partes da Itália e Alemanha, para estudar os minerais que existiam na Europa. Num período em que a Revolução Industrial estava em plena expansão, a Portugal obter maiores conhecimentos sobre mineralogia para poder desenvolver sua própria indústria era indispensável. Lá para 1790, ele esteve na França durante o período da Revolução Francesa. Ele viu a destituição do monarca absolutista da França, o Luís XVI, viu como a França virou uma monarquia constitucional, onde o rei tinha que obedecer também o parlamento, e ele acabou virando uma pessoa contra a diminuição dos poderes do imperador. Por isso que, ao voltar para o Brasil, ele vai inclusive defender que Dom Pedro tivesse grandes poderes concentrados nas suas mãos. Lá para o ano de 1800, ele volta para Portugal. Quando Portugal é invadido pelas tropas napoleônicas e a família real volta para o Brasil, o José Bonifácio, que não pertencia à alta nobreza, permanece em Portugal. Inclusive, ele vai participar da resistência portuguesa às invasões do exército napoleônico, comandado pelo general Junot. Em 1819, lá para seus 56 anos, ele volta ao Brasil e ele se dirige a São Paulo, onde ele havia nascido. Lá para 1821, ele faz parte dos membros da elite paulista que apoiam que Dom Pedro I fique no Brasil, e ele até mesmo indica um possível presidente de província. Junto com seu irmão Antônio Carlos de Andrade e Silva, que também estava em São Paulo, eles formam a comitiva de deputados paulistas que, junto com os deputados das outras províncias, vão para Portugal para decidir os rumos do Brasil, e ele percebe as intenções de Portugal de não darem independência para o Brasil, de recolonizarem o Brasil, e voltam para cá e vão se tornar parte dos deputados da Constituinte, parte dos liberais conservadores, que vão ajudar no projeto de construção da Constituição de 1823, que seria a Constituição da Mandioca, que vai ser abortada pelo Dom Pedro I, que inclusive já vai fazer com que ele meio que perca um pouco das afinidades que ele tinha com o imperador, mesmo que naquela época ele já tivesse sido nomeado ministro pelo Dom Pedro I. Um dos fatores que vai fazer com que ele fosse demitido do ministério pelo Dom Pedro I foi a influência dos vários fazendeiros que se tornaram também deputados no Congresso Brasileiro. Como o José Bonifácio, ao chegar ao Brasil, havia se escandalizado com a escravidão e apontado a escravidão como um dos principais fatores que impediu o desenvolvimento do Brasil, ele havia se tornado um defensor da gradual abolição da escravidão e libertação dos escravos. Mas como a grande maioria dos fazendeiros brasileiros usava a mão de obra escrava em suas plantações, e os escravos eram a origem da fortuna dos fazendeiros que viviam no Brasil, que tinham representantes no Congresso Nacional, eles vão meio que virar inimigos do José Bonifácio e vão fazer a cabeça do Dom Pedro I para que demitisse ele.
A própria Constituição de 1824, que estabeleceu o voto censitário, é um reflexo da influência dos fazendeiros sobre a política. Pensem bem, se os escravos, que eram a maior parte da população, pelo menos 70%, fossem incorporados à cidadania e tivessem o direito de votar, eles votariam em políticos que defendessem o fim da escravidão. Por isso não era interessante as elites incorporarem os escravos na política. Além disso, galera, os homens brancos pobres do Brasil também não podiam fazer parte da política. Se eles pudessem votar em candidatos, eles votariam em candidatos, por exemplo, que defendessem uma sociedade mais igualitária, em que a renda não ficasse concentrada nos grandes fazendeiros. Então a Constituição de 1824 refletia o caráter elitista da sociedade brasileira e que tinha interesse em manter os seus privilégios. O historiador José Murilo de Carvalho, no livro A Formação das Almas, fala que no período imperial, numa população de 14 milhões de pessoas, só 10% da população podia votar. Ele ainda fala: se o governo imperial contava com simpatias populares, inclusive da população negra, era isso devido antes ao simbolismo da figura paternal do rei do que a participação real dessa população na vida política do país. E isso vai piorar, pessoal. Isso aqui era no começo do período imperial. Lá para o final do período imperial, na segunda metade do século XIX, esses 10% vão ser reduzidos a 1% da população, nos esforços de manter a maior parte da população afastada do direito ao voto. A situação de Dom Pedro e do Brasil como um todo vai se complicar muito a partir de 1825, quando a região que hoje em dia é o Uruguai, mas naquela época fazia parte do Brasil, que era a província cisplatina, vai iniciar uma rebelião exigindo sua independência com relação ao Brasil. Iniciava-se a terrível Guerra da Cisplatina, que vai iniciar-se de 1825 e vai até 1828, o que vai fazer com que o Brasil guerreasse não só com a região que hoje em dia é o Uruguai, mas também com a região que era a Argentina, que também tinha interesse na separação do Uruguai, até então cisplatina, do Brasil. Se vocês bem se lembram, galera, a região que hoje em dia é o Uruguai, mas que na época chamava de cisplatina, foi anexada ao Brasil em 1818. A região do Rio da Prata, que separava Argentina, Uruguai e Brasil, era um importante ponto da geopolítica da América do Sul. E a região do Rio Paraguai era um importante escoadouro de produção brasileira que era levada para outras regiões da América do Sul e do mundo. A região do Uruguai, por ter sido colonizada pelos espanhóis e por ter tido mais contato com regiões como a Argentina, não se identificava com o Brasil nem culturalmente, nem linguisticamente. Ali, por exemplo, predominava o espanhol como língua oficial. Então, João Antônio Lavalleja e os seus seguidores, que formavam o grupo dos 33 Orientais, iniciaram uma rebelião naquela região, apoiados financeiramente e politicamente pela Argentina, e eles se separaram do Brasil. Um dos objetivos dessa rebelião também teve como seus principais líderes Diego Rivera, era criar a República Oriental do Uruguai. A Argentina apoiou esse levante porque o interesse da Argentina era anexar o Uruguai ou cisplatina à Argentina. Outra coisa, galera, é que os ingleses começaram a ver com bons olhos a independência do Uruguai, porque era mais uma região que, ao se tornar independente, poderia começar a fazer comércio com a Inglaterra e poderia virar um local de escoação dos produtos industriais da Inglaterra. Então, o apoio político da Inglaterra também reforçou esse movimento de independência. O imperador, é claro, Dom Pedro I, que tinha interesse em manter a unidade territorial do Brasil, enviou para lá tropas para combater o processo de independência do Uruguai, mas o Brasil vai perder vergonhosamente em várias batalhas lá no Uruguai. A Batalha do Rincão das Galinhas, por exemplo, de setembro de 1825, as tropas brasileiras foram completamente derrotadas. Uma batalha marítima, que foi a Batalha de Juncal, em fevereiro de 1827, a própria Marinha brasileira foi derrotada. O Brasil estava tendo muitos gastos, por exemplo, para comprar navios, para contratar mercenários irlandeses e alemães da Europa para fazerem parte do exército brasileiro na luta, além de que muitos braços brasileiros que poderiam ser utilizados das plantações dos fazendeiros também estavam sendo
sendo desviados para guarnecer as tropas do Brasil que estavam sendo derrotadas naquele momento. O próprio imperador saiu do Rio de Janeiro e fez uma viagem naval ao Rio Grande do Sul para poder verificar o estado das tropas brasileiras. Chegando lá, Dom Pedro I viu com seus próprios olhos como nossas tropas estavam mal equipadas e mal treinadas, e mesmo assim cometeu o erro de continuar com a guerra. Foi só após a terrível batalha de Ituzaingó, onde mais de 1.200 soldados brasileiros morreram, que o imperador foi forçado a iniciar negociações com o governo do Uruguai e da Argentina, que vão culminar com a independência do Uruguai, que vai virar um país independente. Para a frustração dos argentinos, que também não saíram anexando no Uruguai, surge entre 1827 e 1828 a República Oriental do Uruguai independente, que foi bom, na verdade, para a Inglaterra, que conseguiu mais um parceiro comercial. O Brasil, além de perder um território administrativo, quebrou financeiramente. Foi nessa época que o Banco do Brasil finalmente declarou falência e quebrou. O Brasil teve muitos gastos com a compra de materiais militares, pagando soldados, contratando mercenários, comprando navios de guerra. A Casa da Moeda Brasileira, para poder fazer frente a esses gastos, estava emitindo muita moeda o que causou a inflação, porque as reservas brasileiras não podiam comportar a emissão monetária. Isso levou à diminuição do valor da moeda, o que consequentemente leva à inflação, ou seja, quando a moeda vale menos, os produtos em geral sobem o seu preço, o que vai encarecer o custo de vida no Brasil como um todo, e esse grande problema financeiro vai ser colocado nas costas do imperador, que vai perder popularidade. Além disso, já chegava ao fim, em 1825, os empréstimos que o Brasil estava tomando com a Inglaterra. A principal casa credora do Brasil na Inglaterra era a família de banqueiros de origem judaica Rothschild, que estavam fazendo empréstimos com o Brasil. O período de pagar os empréstimos estava chegando ao fim e o Brasil não tinha mais dinheiro para pagar esses empréstimos e teve que submeter-se a taxas de juros abusivas. O Estado brasileiro, para fazer frente a essa dívida e a inflação, vai tomar medidas mais impopulares ainda, como aumentar a coleta de impostos nas várias províncias brasileiras para tentar arrecadar mais dinheiro para aumentar as rendas do Tesouro Público e para tentar pagar os empréstimos com a Inglaterra, o que vai tornar o imperador ainda mais popular por parte da população e da elite. No finalzinho do ano de 1825, nascia o primeiro filho homem do imperador, Dom Pedro II, que seria, pela lei da Constituição, que era uma monarquia constitucional hereditária, o grande herdeiro do trono do Dom Pedro I. E finalmente, galera, a morte da imperatriz Dona Leopoldina, que morreu enquanto estava grávida, possivelmente por conta da agressão de Dom Pedro I, que teria acertado ela com vários chutes durante o momento da gravidez, vai minar completamente a autoridade, vai minar completamente, galera, a popularidade do imperador. E é no ano de 1826 que a coisa vai começar a ficar terrível para o nosso imperador. Lá para 1826, morre em Portugal o rei Dom João VI, e uma comitiva vem de Portugal aqui para o Brasil para dizer que Dom Pedro I estava sendo declarado pelos portugueses o novo imperador de Portugal também. Para tentar não criar conflito com as autoridades locais, o Dom Pedro meio que aceita ser regente de Portugal, mas abdica do trono em favor de sua filha Maria da Glória, dando a ela o direito ao trono de Portugal. As autoridades brasileiras vão começar a dizer que Dom Pedro I estava mais interessado em assuntos de Portugal do que assuntos do Brasil. Em 20 de novembro de 1830, alguns partidários de Dom Pedro I mandam assassinar também, galera, o jornalista que morava em São Paulo, mas era de origem italiana, Libero Badaró. Libero Badaró era editor do jornal Observador Constitucional. Lá ele havia comemorado a queda do rei Carlos X na França. Carlos X era um monarca constitucional igual ao Dom Pedro I, só que na França ele havia mostrado intenções absolutistas de dissolver o parlamento e talvez governar com poderes absolutistas. E como havia acontecido uma onda de liberalismo na Europa todinha a partir da década de 1830, ele havia sido destituído do poder, e quem havia assumido seu lugar era o rei Luís Filipe da dinastia de Orleans, que prometeu governar a França respeitando o poder legislativo e judiciário.
Em São Paulo, a queda de Carlos X na França havia sido comemorado e o jornalista havia encorajado que houvessem manifestações na rua comemorando isso. Um juiz local mandou prender estudantes que estavam comemorando a queda de Carlos X e o jornalista Calíbero Badaró havia criticado essa ação nas folhas do jornal. Ele acabou sendo assassinado durante a noite e muitas pessoas haviam acusado Dom Pedro I e seus partidários de serem mandantes indiretos do assassinato do jornalista Líbero Badaró. Em uma viagem de Dom Pedro a Minas Gerais, ele havia sido recebido muito friamente pela população. Os sinos das igrejas locais estavam tocando em som fúnebre, meio que criando um clima de luto em Minas Gerais pela morte do Líbero Badaró. Outra coisa, galera, é que as pessoas estavam usando roupas pretas e colocando lenços pretos nas janelas das suas casas, meio que demonstrando que eles estavam em luto pela morte do Líbero Badaró. O Dom Pedro I, após ser recebido de forma muito fria em Minas Gerais, acabou meio que cancelando a viagem dele a Minas Gerais e voltando para o Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, entre a morte de Dona Leopoldina e polêmicas com a sua amante Domitila, ele havia conseguido se casar com uma outra princesa europeia para continuar as questões políticas na Europa, que era a princesa Amélia. Ele inclusive estava acompanhado dessa princesa na visita a Minas Gerais. Ao voltar para o Rio de Janeiro, galera, aconteceria o famosíssimo e polêmico episódio da Noite das Garrafadas, que era meio que o ponto final que forçaria Dom Pedro I a abdicar o trono em favor de seu filho Dom Pedro II e voltar para a Europa. O que tinha acontecido? Os partidários do imperador, que era o chamado Partido Português, que era aquela elite de portugueses que o cercavam desde a infância, haviam ficado sabendo da forma fria com a qual ele havia sido recebido em Minas Gerais e haviam decidido iniciar algumas comemorações no Rio de Janeiro para comemorar a volta do imperador, para meio que animar o imperador e tentar mostrar que ele ainda tinha apoio político no Rio de Janeiro. Mas o que vai acontecer? Alguns brasileiros que também estavam no Rio de Janeiro não queriam participar das festividades da volta do imperador. O que aconteceu? Os portugueses estavam colocando várias luminárias nas ruas do Rio de Janeiro e queriam inclusive obrigar vários brasileiros a também colocarem as luminárias. E os brasileiros não só não aceitaram, como também começaram a atacar pedras nas janelas das casas dos portugueses e a quebrar algumas luminárias que estavam na rua. Portugueses instalados no Rio de Janeiro e brasileiros saíram às ruas e começaram a se enfrentar com paus, pedras, pedaços de garrafas, o que levou aquela noite de 11 de março de 1831 a ser conhecido como a Noite das Garrafadas. Um dia depois, alguns políticos do Congresso Nacional obrigaram Dom Pedro a meio que tomar medidas legais para prender os portugueses responsáveis por iniciar essa confusão nas ruas do Rio de Janeiro. Para contornar a situação, Dom Pedro dissolveu novamente o seu Ministério de Português e convocou o Ministério composto somente por brasileiros. Só que alguns distúrbios nas ruas do Rio de Janeiro estavam começando e ele demitiu vários oficiais após saber a notícia de que membros da polícia e do exército não poderiam conter os distúrbios que estavam acontecendo na rua. Ele acabou também, galera, novamente dissolvendo o Ministério de Brasileiros e convocando um novo Ministério de Portugueses. Essa constante troca de ministérios, galera, estava meio que degenerando a imagem do imperador perante membros da elite da sociedade e do Congresso Nacional. Em 7 de abril de 1831, percebendo que as suas tropas não podiam mais conter os distúrbios e até mesmo ameaçavam se juntar a elas, e percebendo sua grande isolação por parte do Congresso e dos políticos, e percebendo que não havia mais apoio em muitos setores da sociedade, a não ser com os portugueses, ele acaba abdicando do trono em favor do seu filho Dom Pedro II. O episódio foi conhecido como o Golpe do 7 de abril. Dom Pedro também estava muito dividido entre as relações políticas que ele tinha no Brasil e as relações que ele tinha lá em Portugal. O Dom Pedro I, então, galera, ele vai embarcar para Portugal, onde vai dedicar-se aos próximos 3 anos numa espécie de campanha política e militar em Portugal para empossar-se como rei e para colocar a sua filha como a nova rainha de Portugal, impedindo que o seu irmão Dom Miguel assumisse o trono de Portugal. Lá para setembro de 1834, o Dom Pedro I vai morrer de tuberculose no Palácio de Queluz, em Portugal, após ter tirado o seu irmão Dom Miguel do trono e colocado a sua filha Maria da Glória no trono de Portugal.
Ou seja, Dom Pedro I morreu depois de colocar o seu filho Dom Pedro II como imperador do Brasil e depois de ter conseguido, após uma viagem a Portugal, colocar a sua filha como a rainha de Portugal. Na verdade, Dom Pedro I, além de ter ortogado a nossa Constituição de 1824, também ajudou a redigir a Constituição de Portugal, que era uma Constituição que tinha muitas características parecidas com a Constituição do Brasil, dando então fim, galera, ao período do primeiro reinado aqui no Brasil. No dia 8 de abril, Dom Pedro I, que havia retomado laços de amizade com José Bonifácio, que havia inclusive voltado da Europa, ele envia mensagem à Assembleia informando que José Bonifácio havia sido nomeado como tutor do seu filho, ou seja, aquela pessoa responsável por cuidar do filho, colocar professores para cuidarem da educação dele, porque Dom Pedro, né, havia voltado para a Europa. Só existia um pequeno probleminha, galera. Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. Como ele ia virar imperador do Brasil com 5 anos de idade? Não tinha como, né? A Constituição dizia que nessa circunstância deveria ser formada uma Assembleia Geral que escolheria 3 políticos brasileiros para meio que governarem o Brasil enquanto o imperador não atingisse a idade da maioridade, ou seja, não atingisse uma idade que o permitisse governar o Brasil. Formou-se então, galera, a chamada Regência Trina, composta por 3 políticos brasileiros, 3 senadores que deveriam governar o Brasil até o imperador atingir a maioridade. Porém, a Assembleia Geral encontrava-se naquele momento, galera, em recesso, impossibilitando a abertura dos trabalhos. Foi montada então, galera, de forma meio que improvisada, uma regência trina provisória, ou seja, 3 políticos foram eleitos para governar o Brasil de forma temporária até que uma regência trina permanente pudesse ser aberta quando os trabalhos fossem retomados. Quem foram os 3 políticos, galera, do Senado escolhidos para governar o Brasil enquanto Dom Pedro II ainda era menor de idade? Os 3 regentes escolhidos foram o Brigadeiro Lima e Silva, né, representante do Exército, que vai virar senador futuramente também, que era inclusive pai do militar Duque de Caxias, que vai ser muito famoso daqui uns tempos. O senador Nicolau de Campos Vergueiro, representante dos grandes proprietários de terra no Brasil, né, e de um setor mais conservador, que também não queria que exaltados chegassem ao poder para promover muitas reformas da Constituição. E o terceiro regente era o Marquês de Caravelas, um dos principais autores da nossa Constituição de 1824. Um dos primeiros atos dessa regência trina provisória de 1831 foi a realização de uma votação que iria decidir se essa regência poderia ou não utilizar o poder moderador, ou seja, foi a votação de uma regulamentação se essa regência poderia ou não utilizar o poder moderador que era até então concedido apenas ao imperador. Acabou se decidindo que eles não poderiam utilizar-se do poder moderador. Então, eles estavam proibidos de dissolver a Câmara dos Deputados, estavam proibidos de conceder títulos de nobreza para alguns políticos ou outras pessoas do Brasil, né, chamados títulos nobiliárquicos, e estavam proibidos de fazer negociações com outros países, todos atribuições do imperador, e que somente o imperador, Dom Pedro II, ao atingir a maioridade, poderia fazer. Em 17 de junho de 1831, foi eleita para um mandato de 4 anos a chamada Regência Trina Permanente, que será tema da nossa próxima videoaula aqui, galera.